loucura. Pense comigo nessa manhã. Você é uma pessoa fiel? Você se considera uma pessoa fiel? Quando a gente pensa em fidelidade, muitos associam logo a relação conjugal. Eu sou um marido fiel, eu sou uma esposa fiel, eu sou um namorado fiel, uma noiva fiel. Mas a pergunta que eu quero trazer a reflexão nessa manhã é se você é fiel em todas as áreas da sua vida. E lá no livro de Daniel, capítulo 3, todos encontraram? Então vamos ler a partir do versículo 13. Daniel 3, a partir do versículo 13. Nós vamos ler até o versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor: Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estai dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego: Ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, e transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens. Nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Vamos orar. Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Deus de Daniel, Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, Deus que se faz presente aqui no nosso meio. Exaltado e engrandecido seja o teu nome, porque a tua palavra é poderosa, Senhor. Obrigado porque nós somos tão falhos e tão pequenos, mas mesmo passando por lutas, mesmo em meio a fornalhas,
o Senhor não deixa nem que as chamas encostem em nós. Desconfiamos no Senhor, mas exaltamos o Teu nome, porque o Senhor é fiel. Mas nós te pedimos misericórdia, Senhor, porque nós não somos fiéis. Mas a Tua palavra revela para nós que mesmo sendo infiéis, o Senhor permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Obrigado, porque não existe Deus semelhante, não existe ser semelhante ao Senhor. Aplica a Tua palavra nos nossos corações e nos ensina, Senhor. Nos ensina o princípio da fidelidade em todas as coisas, porque nós queremos servir ao Senhor e testemunhar para vários reis pagãos que há nesse mundo, que só o Senhor é Deus. Louvado e exaltado seja o Teu grande e maravilhoso nome, que está acima de tudo, e abençoada a Tua palavra em nossos corações, em nome de Jesus, amém e aleluia. Muito bem, eu comecei perguntando se você se considera fiel, se você é uma pessoa fiel, e eu não tenho dúvidas que muitos fizeram analogia para o relacionamento conjugal. Irmão, ser fiel ao Senhor é obedecê-lo em toda e qualquer circunstância. É exaltar o nome do Senhor, ainda que as ameaças sejam reais nas nossas vidas. Até porque o povo de Deus sofre ameaça todo o tempo. O povo de Deus é injuriado todo o tempo. O povo de Deus é caluniado em todo o tempo. Se isso não acontece com você, a falha e o ajuste deve estar no seu testemunho. Porque quando você se identifica como servo e serva do Senhor, a luz, ela brilha e incomoda as trevas. E não foi diferente no caso desses 3 jovens, que muitos conhecem muito bem essa história, mas eles se mantiveram fiéis em não adorar as imagens dos deuses pagãos, não se prostraram perante um mandado e uma ordem direta do rei, porque eles sabiam a quem eles estavam servindo. Se eu digo que eu sou fiel a Deus, se eu busco ser fiel a Deus, primeiro eu tenho que conhecer o Deus que eu sirvo. Porque se eu não conheço o Deus que eu sirvo, se você não conhece o Deus que você serve, a primeira ameaça de lançar você numa fornalha, você simplesmente vai tremer, não vai querer ir para a fornalha e vai acabar adorando aos deuses pagãos. Mas esses jovens, eles tinham convicção. Eles sabiam Deus que eles serviam. E é interessante que no texto tem uma parte que chama a nossa atenção, que ele diz assim, um dos jovens: olha, rei, fique sabendo que se Deus quiser me livrar, nos livrar da fornalha, Ele vai fazer. Se Ele também não quiser livrar, Ele não deixará de ser Deus. Nós não abriremos mão da nossa fidelidade, porque nós sabemos a quem nós temos servido, em quem nós cremos. Porque, irmãos, algumas pessoas confundem e acham que a ideia de servir ao Senhor, a ideia de ser fiel ao Senhor, é quando tudo vai bem, é quando não existe ameaça de fornalha, é quando não existe tempestades. E aí é fácil servir ao Senhor, porque tem uma vida regalada, tem tudo do bom e do melhor. Mas quando aparece um rei pagão, e reis pagãos ameaçam você e provam a sua fidelidade, como é que você reage? Quantos de nós, nos dias de hoje, estamos sendo lançados em fornalhas todos os dias? Quantos estão simplesmente dizendo: eu não vou para a fornalha porque será que Deus vai me ajudar? E pior, quantos estão dizendo: eu vou para a fornalha porque eu creio em Deus, mas aí a chama começa a pegar no manto, a fumaça começa a encrostar nos cabelos, o fogo começa a aderir à pele, e muitos dizem logo: Nabucodonosor, abre as portas porque o fogo está pegando aqui embaixo, eu quero adorar os seus deuses. Quantos nos dias de hoje estão fazendo isso? Porque dizem ser fiéis, mas não são. É como Deus fala lá em Isaías: povo que me honra com os lábios, mas o coração está endurecido. Você é fiel ao Senhor? Para te ajudar nessa manhã, eu quero sintetizar alguns pontos para você aí no seu lugar definir e ser confrontado por Deus se você é fiel, pelo menos em algumas áreas. Uma área simples:
no serviço ao Senhor. Você é fiel no serviço ao Senhor? Eu estava de férias nesse mês de janeiro. Depois de 4 anos, verdadeiramente eu me senti de férias. Viajei, visitei algumas pessoas, deu para aproveitar um bocado. Até a barriguinha deu uma salientada. Até os jovens não liberaram ontem. Depois chamaram no gabinete os jovens que brincaram com a minha barriga. Mas isso fica à parte. Mas eu ouvi algumas histórias. Histórias que me deixaram alegres e outras me deixaram bastante tristes. Pessoas dizendo que são fiéis, que se dizem fiéis ao Senhor, mas quando recebem uma obrigação real, por exemplo, limpar cadeiras no templo. Eu não nasci para limpar cadeiras. Não tem um outro cargo melhor, não? Não tem um cargo de vice-presidente, de diácono, de professor e professora, mas limpar a cadeira, carregar... Não. Olha, os banheiros de uma igreja tal, vamos fazer um mutirão porque os banheiros estão precisando de uma força. Ninguém se levanta, mas eu sou fiel ao Senhor, eu vou para a igreja, eu adoro a Deus, Deus pode me lançar na fornalha, mas ninguém quer ser fiel ao serviço real. A pergunta para você nessa manhã: você é fiel no serviço do Senhor? Sabe por quê, meus amados e minhas amadas? Porque o cristão verdadeiro, ele vai se esforçar para ser fiel em toda e qualquer situação. Porque o verdadeiro cristão, ele sabe para quem ele está fazendo. Ele sabe quem ele serve. Ele, na cabeça do verdadeiro cristão, não está a ideia de que eu estou fazendo para o pastor, eu estou fazendo para o meu professor, eu estou fazendo para a igreja batista. Não. Ele é fiel a Deus porque ele conhece a Deus e ele sabe que tudo que ele faz para o Senhor. A Bíblia nos mostra que tudo que viemos a fazer não seja para como se fosse com os homens, mas como se fosse para Deus. E a pergunta é: você é fiel no serviço do Senhor? Porque essa fidelidade, amados, significa ser constante, não mudar. Porque também temos um outro lado. Nós não vimos em nenhum momento Sadraque, Mesaque e Abednego abrindo mão de quem eles criam. Mas algumas pessoas começam a servir a Deus e o tempo vai passando e elas começam a perceber algo estranho. Olha, eu não sou reconhecido, eu não sou reconhecida, eu não quero mais. Eu abro mão desse serviço, não está dando mais para mim. A pergunta que fica é: estava servindo a Deus ou aos homens? Eu tenho que refletir nisso. Porque se o meu serviço for para os homens, lá na frente Deus, porque é Ele quem mostra, Ele vai dizer: está aí, um ou uma que disse: sou fiel, vou com o Senhor, vou até o fim, conte comigo. Mas no meio da caminhada, desistem. E se revelam, e Deus revela. O servo fiel ao Senhor, no serviço ele é constante, ele não muda, ele é firme. Ele pode ser pobre, ele pode ser rico, mas ele é fiel. Me deparei com pessoas que não têm a mínima condição básica de lazer, mas servindo a Deus, com um sorriso no rosto, testemunhando do Deus que acredita, como Sadraque, Mesaque e Abednego. E foi um testemunho para Nabucodonosor, porque eles não abriram mão e Nabucodonosor foi lá: sai daí. Como é que os meus homens, que foram lançar esses jovens na fornalha, eles se queimaram só de chegar perto, e vocês não estão nem com cheiro de fumaça? Sai daí. E é interessante, amados, se você voltar lá para Daniel capítulo 3, Daniel capítulo 3, no versículo 26, olha só o versículo 26, ele disse assim, ó, Daniel 3, 26. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos de quem? Como é que está grafada a palavra Deus aí? A primeira letra está maiúscula ou minúscula? Maiúscula. Isso aqui Deus quer mostrar que houve um testemunho e houve um reconhecimento por parte de Nabucodonosor
a quem aqueles jovens adoravam. Eles testemunharam, eles foram fiéis. O servo fiel, ele não muda. Ele não depende de momentos bons para mostrar que adora a Deus. Nos momentos ruins, ele é fiel no serviço a Deus. Ouvi algumas histórias de igrejas que começaram assim, um estouro. Aquela coisa maravilhosa, aquela comunhão, e algo começou a sair dos trilhos. Era uma fofoca ali, uma conversa ali. É importante que você fique depois da mensagem, que eu vou falar algo a respeito disso. Muito importante para a gente cortar logo em 2013, algo que tem acontecendo aqui tem me chateado muito. Mas em nome de Jesus, Deus vai revelar e a gente vai disciplinar na palavra do Senhor. E se não aceitar, a gente vai tomar as medidas bíblicas cabíveis. Mas a igreja começou com um boom. Era aquela maravilha de comunhão. Aí fofoca ali, fofoca acolá. A igreja rachou. E aquelas pessoas que se demonstraram e se diziam fiéis no começo da obra, sabe o que foi que fizeram? Pularam fora da fornalha. Quando a fornalha começou a esquentar, gritaram por Nabucodonosor, nos tira daqui. A igreja rachou. O que é interessante é que muitas dessas pessoas não pensam nas consequências espirituais para os filhos, para a esposa. Se esquecem que são exemplos, mas por causa da carne, do espírito emotivo, na primeira chama acesa, gritaram por Nabucodonosor. Por isso que eu pergunto mais uma vez, você é fiel a quem? Ao Senhor ou a homens? Cristão verdadeiro, fiel, ele não muda. O momento pode ser ruim, pode ser bom, ele é fiel. A fidelidade dele é exercida em qualquer situação. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Vamos ler o 11, porque tem uma ordem direta de Paulo, servo de Deus, servo fiel ao Senhor, ao jovem pastor Timóteo. E ele é muito claro. Ele não usa meias palavras, porque ele sabe da posição dele. Ele é um líder e ele quer ensinar o seu aluno, o seu discípulo, a ser um líder. E ele diz assim, ó, qual é a primeira palavrinha que tem no versículo 11? Ordena. Ele sabia da responsabilidade e estava transferindo agora para o seu discípulo Timóteo. E ele diz para Timóteo o seguinte: ordena e ensina estas coisas. Versículo 12: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário. Olha só agora a responsabilidade do jovem Timóteo. Pelo contrário, torna-te o quê? Padrão dos fiéis. Mas de que forma? Na palavra, no que mais? Procedimento, no que mais? No amor, no que mais? E na pureza. Aí eu escuto a igreja tal, rachou, dividiu. Uns pularam fora e foi um rebuliço, como eles dizem. Mas a pergunta que está, para onde foi esse ensino? Procedimento. No procedimento. Porque, irmãos, é assim. Se você diz que é fiel ao Senhor, Ele vai cobrar de você. Se você não for fiel a Ele, Ele vai revelar a sua natureza. E Ele revela, não brinque com Deus não, Ele revela nas mínimas coisas. É num comentário ali, é num bate-papo acolá. A ponto de algumas pessoas dizer assim, ó, você teceu esse comentário, esse procedimento não é correto. Porque se esqueceram de serem fiéis em todas as situações, principalmente no serviço ao Senhor. Não adianta dizer que é fiel, ensinar sobre fidelidade, falar sobre fidelidade e não viver. Se eu quero ser fiel, se eu declarei ser fiel ao Senhor, além de eu ensinar, eu tenho que mostrar com o meu procedimento. As pessoas têm que olhar para mim e fazer como Nabucodonosor.
Eu vou seguir você, meu irmão e minha irmã, porque você verdadeiramente é fiel a Deus. Você trabalha, você se dedica ao Senhor. Você não perde tempo com coisas mínimas. Nabucodonosor viu o testemunho daqueles jovens. Que aqueles jovens, eles proferiram sobre uma ameaça que foi lançada sobre eles, e eles se mantiveram fiéis. Pode jogar, Nabucodonosor. Se Deus quiser, Ele vai nos tirar. Se Ele também não quiser, Ele é Deus. Vamos torrar lá dentro, mas não vamos abandonar nossa fidelidade. Não vamos seguir outros deuses. Tem que ter prática de vida. E isso, amados, é um meio de servir a Cristo. Mateus 24 tem uma ilustração. Quero só ler 2 versículos. Tem uma parábola aqui que Jesus ensina a esse respeito. Como estamos falando de fidelidade no serviço, Mateus capítulo 24, versículos 45 e 46. Se você encontrou, você pode ler adorando ao Senhor. Mateus 24, 45 e 46. Jesus nos deu trabalhos. Imagine se Jesus volta e te acha fazendo outra coisa. Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que você poderia estar contribuindo mais para a obra do Senhor, servindo a Deus, e de repente Jesus volta e você está com sentimento faccioso, você está semeando discórdia, você não está servindo ao Senhor? Você já parou para pensar nisso? Independente da sua idade, temos jovens, temos adultos aqui, temos pessoas mais velhas, experientes aqui. Independente disso, você já parou para pensar se Jesus volta e você não está servindo? Mas um dia Deus vai dizer para você e para mim: você levantou sua mão, você disse que seria fiel a mim, e eu te acho fazendo isso? Isso é muito sério, irmãos. É muito sério. Jesus nos deu muitos trabalhos. E muitas pessoas estão simplesmente conformadas com seu padrão de vida. Jesus nos ensina nessa parábola a fidelidade na obra. O crente fiel deve desenvolver esse trabalho. Eu fiquei feliz, eu vibrei ontem. A gente vai ter algumas reformulações esse ano, aqui na igreja, principalmente na área de ensino, e eu solicitei o apoio do Ícaro, jovem Ícaro. Falei: Ícaro, seu pastorzinho está com um abacaxi nas mãos. Eu ia juntar as turmas, jovens com juniores, aliás, adolescentes com juniores, e isso não seria bom nem para professor, nem para aluno. E há muito tempo venho lhe acompanhando, tenho visto que você é um ótimo conselheiro, os jovens te respeitam. Isso é característica de um líder. Queria que você orasse, porque tem uma classe aí esperando por você. E Ícaro prontamente disse: pastor, vai ser bom a experiência. Vai ser boa a experiência. Eu quero. Aceitou o desafio, isso foi ontem. Eu não tenho dúvida se eu dissesse: Ícaro, amanhã tem um banheirinho aqui para a gente limpar. Você vem? Ele viria. Não tenho dúvidas. Mas tem gente que diz assim: eu ensinar numa classe. Não, pastor, eu quero uma posição de destaque. Meu serviço, se tiver assim, e Deus vai revelando. Tem que ser fiel em tudo, porque Deus, Ele honra. Esse jovem começou numa classe que era um corredor lá no colégio. Professor dos juniores esse ano. Adolescentes. Isso serve de estímulo para os mais velhos? Serve. Serve de estímulo para os mais jovens? Serve. É uma oportunidade que Deus está dando. Sabe-se lá o que é que Deus vai fazer lá na frente? Pelo simples gesto de fidelidade, eu vou servir ao Senhor? Depois a gente acerta o salário, viu, Ícaro? Não vai ganhar nada por isso. Nada em termos de remuneração. Mas tenha consciência que o serviço não é vão em Deus.
Uma outra área muito importante, ontem achei interessante, a união masculina, esteja orando pela união masculina. Começou já 2013, cumprindo aquele propósito do ano passado. Ajuda ao próximo. Você é fiel na ajuda ao próximo? Porque o crente fiel ao Senhor, ele constantemente está ajudando ao irmão. Ontem foi lido o versículo lá de Tiago, eu quero reforçar aqui, Tiago capítulo 2, versículo 15. Abra sua Bíblia em Tiago capítulo 2, versículo 15. Porque Tiago, ele é enfático nessa questão. Quando você lê comparando Tiago com Romanos, parece que vai haver uma contradição sobre a salvação pela fé e pelas obras, mas não é, o objetivo não é esse de Tiago. Ele quer mostrar a importância daqueles que foram salvos pela graça, como o exercício da fé é importante. E lá no capítulo 2, versículos 15 e 16, Tiago capítulo 2, versículos 15 e 16, a palavra do Senhor diz assim, Tiago 2, 15 e 16. Se um irmão ou uma irmã, ele está falando de irmãos aqui, viu, de crentes. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Aí ele diz no 17, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está o quê? Morta. Irmãos, eu não tenho dúvidas, se eu estiver necessitando de alguma coisa, eu vou procurar minha família, principalmente, primeiramente, a família cristã. Família carnal, às vezes, tem pessoas que a gente nem confia. Se a gente não confia muitas vezes na família carnal, e a gente tem dúvidas de confiar naquele que se diz irmão ou irmã, estamos perdidos. Porque eu chego e digo, olha Ícaro, estou precisando, estou com a meia furada, rapaz, mas isso me incomoda, e o caso está sério. Ícaro diz, pastor, meu irmão, eu vou orar por você. Deus vai abençoar, Deus vai abrir a porta. Eu estou precisando da meia, velho. Estou precisando de oração? Estou precisando da meia. E algumas pessoas ficam com esse receio de dizer, eu estou precisando disso e daquilo outro, porque não tem a confiança de como o meu irmão vai receber, porque não sabe se aquele irmão ou irmã é fiel na ajuda ao próximo. Eu falei aqui da sociedade de homens. Os homens estão agindo rápido. Quando um homem, um irmão em Cristo apresenta uma dificuldade, a gente age de imediato. Não faz assembleia, não convoca uma extra... Não. O que é que a gente pode fazer pelo irmão? Tá, vamos fazer aqui agora. Foi assim no ano passado e já começamos assim ontem. A gente vai orar por você, meu irmão, mas aqui tem uma lista, a gente vai contribuir com isso. E contribui na hora. Aí, de repente, alguns irmãos passam por dificuldades, alguns apertos. A igreja tem um papel importante de ajudar. A igreja pode ajudar. Mas algumas barreiras impedem que a igreja cumpra esse propósito de fidelidade em ajudar o próximo. Ah, ajudou o irmão, por que fez isso? Como fez isso? De onde tirou isso? E aonde quer chegar com isso? Não concordo? Fique para o final, porque eu vou falar mais sobre isso, no momento administrativo que a gente vai ter. Coisa é séria. Coisa está séria. E como eu não estou aqui, ainda que algumas pessoas... Existem isso, é natural. A gente não tem aceitação 100% em todo lugar. Mas ainda algumas pessoas acham que eu estou brincando de ser pastor. Deus vai revelar. E aí eu vou conversar com a pessoa olhando nos olhos. Pá. Agora você vai dizer para mim, no meu olho, se eu estou brincando de pastor. Está falando mal do seu pastor aqui, ó. Vamos para a Bíblia. Vamos sentar. A Bíblia está dizendo isso, aquilo, outro. Mas bebê, vem cá uma testemunha. Ó, a Bíblia está dizendo isso, aquilo, outro. Mas bebê, diante da testemunha, leva para a igreja. Olha, a Bíblia está ensinando isso, aquilo, outro. Bebê, a Bíblia ensina, considera como publicano. Porque disse que era fiel ao próximo e não está sendo. A pergunta é, você é fiel ao próximo? Eita, que alguém já deve estar pensando assim, eita, o pastor já voltou com todo o gás.
Voltei com todo o gás. Afinal de contas, férias não é para recuperar a energia? Voltei com as baterias recarregadíssimas. Recarregadíssimas. Porque, irmão, se eu digo que sou fiel a Deus, eu tenho que ajudar constantemente os necessitados. Eu tenho que mostrar isso na minha prática. Mas muitos simplesmente estão virando as costas. Não ajudam, não. Poxa, eu fui lá naquela igreja, eu estava precisando, estava necessitado. O pastor botou a mão na minha cabeça e disse que Deus ia abençoar. Saí de lá até hoje, estou precisando. Precisamos fazer as boas obras e cumprir o trabalho para que Deus nos ordenou. E para nós terminarmos nessa manhã, você é fiel nos compromissos que você firmou? Você quer ver uma coisa? Talvez você conheça alguma família, algum irmão que está endividado. Talvez até você mesmo esteja um tanto assim que com a corda no pescoço. Mas o que eu quero falar nesse ponto de fidelidade em compromissos firmados é que muitos estão se endividando para manterem um padrão que não podem sustentar. Ah, porque o meu filho pediu o último celular da moda e eu vou ralar e vou dar para ele. Tem agora aí o festival de iPhones. iPhone 1, 2, 3, 4, 5, está parecendo uma série de filmes. Porque eles lançam um aparelho, eu tenho um, eu comprei tem 2 anos. Até a volta de Jesus vai ser o último. E até o dono não aparecer e tomar, é o último, que atende às minhas necessidades. Mas a psicose pela compra, por manter um padrão que não pode sustentar, acabam comprometendo esses compromissos firmados. Pessoas endividadas, não planejam bem as suas finanças. E sabe, a primeira mostra de infidelidade, sabe onde é que acontece? Aqui, ó. Tem porra, esse aqui que está saindo. Dízimos e ofertas. Nesses 4 anos, eu me lembro que eu só falei aqui em pregação sobre dízimos, uma pregação sobre dízimos no primeiro ano, em 2009. As pessoas estão deixando de ser fiéis nos dízimos e nas ofertas. E acham que isso é bobagem. Mas se esquecem, eu não posso falar das outras igrejas, eu tenho que falar da Igreja Batista Esperança. Se esquecem que estão em bancos macios, se esquecem que os ar-condicionados precisam de manutenção, se esquecem que o pastor é de tempo integral e tem que ser sustentado pela igreja, que não é nenhum órgão público que mantém a igreja, mas dizem assim, ó, pastor, meu irmão, eu não estou podendo dizimar esse mês porque sabe, né, a coisa apertou. Vai continuar apertada porque você é uma pessoa infiel. Você está roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas. Eu vi uma história que eu tremi, mas o arrepio foi tamanho que eu tremi. Um jovem, lá em Feira de Santana, um jovem, eu digo assim, uns 46 anos, mas um jovem forte no Senhor, ele disse assim, pastor, eu tenho tanto testemunho, mas ele fala muito bem. E um dos testemunhos foi que ele estava com a sua carteira e estava com dízimo no bolso, estava indo para a igreja. E aí entraram uns meliantes lá, que não conhecem a Jesus, claro, e começou a saquear as pessoas. Quando chegou para ele, para roubar o celular, ele deu tudo, e ele estava nervoso, ele estava abrindo a carteira e falou assim, espera um pouquinho, esse dinheiro aqui você não pode levar. Rapaz, como é? Não, esse aqui é do Senhor, é o dízimo do Senhor. Ele estava apertado, mas ele tinha separado o dízimo, a sua oferta de gratidão a Deus. O ladrão pegou o dinheiro, e depois disse, tome, isso aqui eu não vou mexer não. Parece brincadeira. Aí a reflexão dele foi a seguinte, ele disse assim, pastor, eu sou tão infiel em todas as áreas, mas se eu assumir o compromisso com o Senhor, Deus me dá tudo, a Bíblia me ensina que eu tenho que honrá-lo com as primícias do meu suor, isso aqui nem bandido mete a mão, ele podia meter a bala na minha cabeça, mas esse dinheiro aqui é do Senhor. Ele não deu. Esse homem, eu não estou aqui promovendo o culto da prosperidade, não, é um testemunho. Esse homem prosperou financeiramente. Eu não estou ensinando que se você for fiel no dízimo, você vai prosperar financeiramente, porque a Bíblia não ensina isso. Não saia por aquela porta dizendo, olha, o pastor está ensinando como os outros. Não ensino isso, a Bíblia não ensina. Mas ele foi fiel e Deus abençoou ele financeiramente.
Deus não pode fazer o que quer com o que é dele? Pode. Agora não pense, eu vou colocar aqui, vou fazer prova do Senhor, porque está lá em Malaquias, se as comportas do céu se abrir, aquilo é Velho Testamento, é lei. Deus diz que Ele ama quem dá com alegria. Separe, se você assumir o compromisso com as suas finanças, a primeira parte é do Senhor. Vamos começar as obras segunda-feira que vem, amanhã. Depois de 4 anos. Em 2009 saiu a aprovação aqui em Assembleia, muitos lembram. Em 2009 saiu a aprovação do projeto que a arquiteta trouxe aqui. Mas depois de 4 anos, as obras vão sair. Em nome de Jesus. Mas essas obras vão sair com que dinheiro? A contribuição e a fidelidade minha e sua nos dízimos e nas ofertas. Ah, pastor, porque esse mês apertou, então eu comprei isso, paguei aquilo e não sobrou nada para o Senhor. Seja fiel no compromisso firmado com Deus. Honre ao Senhor com seus dízimos e com as suas ofertas. Não importa o que aconteça, a primeira parte é do Senhor. Para você não cair em tentação, dá logo. Eu tenho que falar sobre isso. Preciso falar sobre isso, porque muitos estão abrindo mão disso. Ah, olha, eu ouvi uma pessoa disse assim para mim, pastor, eu não dou dízimo lá na igreja que eu frequento, não, mas eu sou assim. Eu contribuo com missões, eu mando envelopes com a oferta para missionários. Ótimo, minha irmã, mas se você faz parte de uma igreja, você é membro, você tem um compromisso com a sua igreja. Você tem que ofertar e dizimar para a sua igreja, porque na sua igreja com certeza tem espaço para missões. E lá você vai estar contribuindo com missões. Ah, não, mas eu não sei da procedência e tudo. Minha irmã, cada um vai prestar contas de si a Deus. Seja fiel no compromisso que você firmou. A gente teve uma reunião na sexta-feira aqui com o pessoal da Campib e Valdemir falou uma coisa interessante. Olha, quando eu pego o dinheiro, a minha parte, que na verdade não é minha, do Senhor, e eu coloco lá dentro, é com o Senhor e com as pessoas que administram. Eu estou sendo fiel a Ele. Aí a gente mete o pau nas igrejas que estão arrecadando mais do que podem, pastor comprando fazenda, comprando sítio, e tudo beneficiando a família, e todo mundo lá fiel, mas eles vão prestar contas. Mas você tem sido fiel no seu compromisso com o Senhor? Aí depois não entendem porque passam por situações financeiras apertadas. É um dever de gratidão assumirmos esse compromisso com Deus nessa área. Irmãos, temos que ser fiéis, não somente de palavra, mas agindo. Agindo em verdade. Porque Deus vai cobrar de cada um de nós. 2013 já começou. Você já tem um desafio aí. Um desafio lançado. Seja fiel ao Senhor. Seja fiel no serviço a Deus. Ore ao Senhor, diga, Senhor, eu faço parte de uma igreja, Senhor. Senhor, eu quero servir melhor a Ti. Eu quero fazer a diferença para a Tua honra e glória. Como é que o Senhor pode me usar? Deus vai levantar a pessoa para te orientar. Senhor, eu quero ser fiel na ajuda ao próximo. Eu vou dedicar o meu tempo, eu vou dedicar os meus bens. Eu quero contribuir para com o meu próximo. Deus vai abrir as portas, vai provar sua fidelidade. Senhor, eu quero contribuir mais financeiramente para o Senhor. A igreja tem projetos tremendos para esse ano. Vai ser apresentado ao longo desse primeiro semestre nas nossas reuniões. Temos projetos aqui tremendos. A ação social vai ser predominante em nome de Jesus nesse ano de 2013. Já temos voluntários aqui para trabalhar. Pastor, vamos trabalhar contigo. Já temos contatos com pessoas que vão fornecer cursos aqui na igreja de artesanato, cursos de manicure, de cabeleireiro. Vamos oferecer cursos de computação gratuitos aqui. Já temos contatos com pessoas que estão se colocando à disposição do serviço ao Senhor. Mas e você? Senhor, eu vou contribuir, eu vou ser fiel, eu vou honrar, porque eu sei que o Senhor vai me honrar também. Pai, louvado seja o Teu maravilhoso nome. Obrigado porque tudo que nós fazemos, nós visamos a Tua glória, Senhor. A Tua palavra nos ensina que quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, viemos fazer para a Tua glória. Nos mostra, Senhor, abre as portas, nos orienta, porque nós queremos fazer a diferença. Se dissemos um dia que seríamos fiéis ao Senhor, nos ensina dia após dia a cumprir a Tua palavra, para que não seja homem ou mulher que venham ser enaltecidos, mas o Teu nome seja propagado, Senhor, seja engrandecido.
Nós ainda estamos caminhando muito, Senhor. Até a tua volta vai ser assim. Aprendendo, errando, mas aprendendo. Querendo aprender. Porque o pior é quando a gente erra e não quer aprender, Senhor. Mas em nome do Senhor Jesus, levanta pessoas que desejam, de fato, colocar em prática esse compromisso que firmaram com o Senhor. Porque assim as pessoas, como foi Nabucodonosor, um homem duro, coração de pedra, ele se deu conta do Deus que Sadraque, Mesaque e Abednego serviam. Pessoas nesse século 21 possam olhar para as nossas atitudes, os nossos filhos possam olhar para as nossas atitudes e dizer: meu pai, a minha mãe, meu irmão, a minha irmã, a minha tia, eles verdadeiramente servem ao Deus Altíssimo, porque eles procedem de maneira íntegra. Nós sabemos que a igreja é lugar de doentes. Em nome de Jesus, o Senhor vai sarar aqueles que estão bastante debilitados. Nós oramos a Ti, em Teu maravilhoso nome, que é o nome de Jesus. Amém e amém.